Olá, amigos. Eu sou o psicanalista Marcos Vinícius e hoje eu vou falar de coronavírus. O que eu tenho a dizer sobre essa pandemia? Então, eu inicio aqui falando que eu dividi a percepção que algumas pessoas estão tendo dessa realidade, dessa doença, desse vírus que tem se espalhado em vários continentes. Eu dividi em três grupos de pessoas, como elas estão vendo essa realidade, ok? Não que só existam esses três grupos, mas aqui, nesse tema de hoje, eu dividi em três grupos. O primeiro são o grupo dos adeptos da teoria da conspiração. Eu fiz aqui uma pequena anotação para não me perder. E quem são esses do grupo dos adeptos da teoria da conspiração? São aquelas pessoas que estão olhando para essa realidade hoje do coronavírus, achando que é tudo uma armação. Atrás, pensando, julgando, dizendo, afirmando que há armações por trás de tudo isso, de governos manipulando a mídia, enfim. Acreditam alguns, vão afirmar, adeptos dessa teoria, dessa ideia conspiracionista, de que há uma armação da indústria farmacêutica junto com governantes para depois lançar um remédio que vai ser para cura, para saúde, para proteção e assim ganhar rios de dinheiro. Bom, não faltam mentes criativas, conspiratórias, para poder pensar em um monte de coisas que estejam por trás do coronavírus. E eu estou aqui para dizer a você que há nessas teorias, nessa ideia conspiracionista, um exagero. De fato, temos uma pandemia, temos um vírus que é real, temos uma doença que tem se espalhado e que exige precauções e cuidados que a gente vai falar no finalzinho. Entende? Não há nenhuma teoria conspiratória por trás disso. Esse é o primeiro grupo de pessoas que veem dessa maneira. O segundo grupo é o grupo dos religiosos. Antes de falar desse grupo, eu quero dizer que eu respeito muito aqueles que são adeptos de alguma prática religiosa, seja essa qual for. Eu respeito e tenho todas as minhas considerações. O que eu estou falando é de alguns adeptos de religião que têm pensamentos fanáticos, que não têm o equilíbrio da sua razão e da sua fé, e que nesse momento estão afirmando que é o fim do mundo, que é o apocalipse, enfim, que Jesus está voltando e que o mundo está acabando, e que devem se firmar mais assim na sua fé. Através do medo, eles querem conseguir adeptos, através do medo, querem fidelizar os seus fiéis. Eu quero dizer para você que o Brasil, como outros países da Europa e outros países também, não somente da Europa, já passaram por muitas epidemias, por muitas pandemias e foram superadas. Não é o fim do mundo ainda, pelo menos. Nós temos um problema sim, nós temos uma pandemia, uma doença, um vírus se espalhando, mas ainda o mundo não vai acabar com o coronavírus. Então acho que está havendo um exagero. Infelizmente, alguns religiosos, sacerdotes de vários tipos de religiões, aproveitando às vezes desse medo para conseguir até vantagens sobre seus fiéis, ou para conseguir no mínimo a fidelização. Mas acho que esse não é o caminho. Existem caminhos mais inteligentes e mais espirituais para fidelizar os seus fiéis, que não seja através do medo e do terror psicológico. Então vamos aí seguir um terceiro grupo que eu trago aqui, é o grupo, vamos lá, que eu trouxe aqui um terceiro, é o grupo dos apáticos. Quem são os apáticos? Aqueles indiferentes, aqueles que parece que nada está acontecendo. Eles estão realmente indiferentes a tudo, não se informam, não buscam saber de fato o que está acontecendo e apenas dizem, não, é tudo um exagero, nada está acontecendo,
não há motivos para alarme, tudo isso aí é um exagero. E estão vivendo a sua vida normalmente, com a sua rotina diária normal, com as suas atividades normais. Enfim, esse grupo dos apáticos são candidatos à contaminação e à disseminação mais rápido, já que não estão tendo seus cuidados, viu? Porque não há agora razão para você ser apático. Se informe antes de dizer que não tem nada acontecendo. Inclusive, há vídeos circulando na internet dizendo que isso é um exagero, a doença não, o coronavírus não é grave, não é letal, não é perigoso, não corre risco nenhum. Enfim, não buscam informações e passam desinformação. Então, esses são os três grupos. Então, eu ali, para contribuir de uma forma social, fazendo uma parte minha com a sociedade, contribuindo, quero passar um pouquinho da minha conversa que eu tenho tido com a doutora Glória, uma acadêmica em medicina, já no seu último ano de formação, mas que está nessa luta diária de hospitais, no hospital, na rotina do dia a dia, e tem me passado muita informação a respeito, é a doutora Glória Adnet, que ela tem me passado algumas coisas que pode contribuir, que eu podia passar para vocês. Então, uma delas que eu quero aqui passar é que são esse grupo dos mais vulneráveis, em que o coronavírus seria letal, né? Essa pessoa correria risco, esse grupo de pessoas. Então a gente sempre tem ouvido falar em alguns tipos de pessoas que devem evitar a contaminação. Claro, todas devem evitar, mas esses muito mais ainda. E a gente tem visto falando de de dois tipos, e eu pedi a ela uma relação maior, né? E ela me deu aqui, que são o grupo aqui dos diabéticos, devem mais ainda ter cuidados, dos hipertensos, dos cardíacos, dos asmáticos, o grupo aqui também de pessoas com efizema pulmonar, transplantados, pessoas com imunocomprometidos, a questão imunológica, com algum tipo de comprometimento. Você sabe que existem várias doenças que afetam o sistema imunológico, o HIV e outras doenças mais, né? Pacientes em quimioterapia também, pacientes que fazem uso de imunobiológicos, produtos, alguns tipos de vacinas para imunidade, são pessoas que correm mais riscos também, mas de sentido mais grave, né? Todos correm risco, mas essas pessoas, o coronavírus pode se tornar letal. Pacientes com doenças reumáticas, tá? Mulheres grávidas também, fumantes, e idosos, pessoas acima aí dos 65 anos, devem ter mais cuidados, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou falar aqui rapidamente que a recomendação que nós temos dado, que tem sido dado, entre várias, é essa evitação da aglomeração, sabe? De estar em lugares públicos, de estar em lugares com aglomeração de pessoas. Tem gente que não tem levado isso a sério, mas precisa repensar sobre isso e levar isso mais a sério. Evitem, na medida do possível, o máximo que você puder. Estar em lugares com aglomeração de pessoas, teatros, cinemas, até mesmo templos religiosos com multidões, muitas pessoas reunidas. Procure horários não de picos, mercados. Claro que a gente vai precisar fazer algumas coisas ainda está sendo possível fazer. Então evite pelo menos aglomeração, né? Use mais o álcool gel, né? Papéis descartáveis, lave mais as suas mãos mais vezes do que o comum, evite uma certa distância geométrica mesmo, geográfica, né? Entre você e outra pessoa ao falar. Se for espirrar, ponha as mãos evitando, lave mais as mãos. Se tocou em maçanetas, em corrimões, lave mais as mãos. Em seguida, use muito álcool gel. O álcool 90 não protege, tem que ser o álcool 70 mesmo. Tem várias coisas aqui que ela até me recomendou, a doutora Glória, né, Adnet,
que ela até falou sobre algumas outras coisas, mas aqui, para não ficar muito extenso, estou passando somente algumas coisas aqui da minha listinha, tá bom? São muitas recomendações, mas acho que aí eu falei as principais, tá bom? Grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá e saúde para todos.